Oi, obrigado por ter clicado nesse vídeo. Tenho uma ideia mais ou menos sobre o que eu quero falar, eu não preparei nenhum roteiro, eu quis aproveitar esse lugar surreal que a gente está aqui para gravar esse vídeo. O Seba apareceu aqui comigo para ser meu assistente hoje. É mais ou menos sobre isso, sei lá, que eu quero falar aqui. Sobre isso de querer fazer muitas coisas e se sentir preguiçoso e ser criativo ao mesmo tempo. É um desafio, é uma coisa muito difícil de ter que lidar com isso o tempo todo. E eu me sinto muito assim, e eu acabei anotando alguns insights no meu caderninho aqui sobre isso. E são coisas que eu vou conversar agora e falar sobre isso agora para tentar mostrar um pouco mais sobre como lidar com isso, como talvez resolver ou como encontrar um jeito de fazer isso funcionar para você, né? Isso aqui é uma das coisas também que me ajudou bastante a melhorar isso. É um caderninho onde eu anoto várias coisas. Ele custou, sei lá, 5 pila. E aí eu vou anotando ideias e coisas e tudo que for surgindo na cabeça eu vou anotando aqui. A maior parte são estudos ou tarefas e coisas que eu penso em fazer. E eu tô pensando, o título desse vídeo é sobre isso, é sobre ser criativo e preguiçoso, sabe? Você ter várias ideias, querer realizar muitas coisas e aí quando você vai fazer você não consegue. Basicamente é isso que eu tô fazendo aqui agora. Eu fiquei muito tempo querendo fazer esse vídeo aqui e fiquei esperando, sei lá, o dia perfeito, o lugar perfeito, ou queria que tivesse um pôr do sol incrível. Eu deixei passar vários pores do sol e não gravei. Mas enfim, eu vou abrir aqui e ver alguns insights sobre isso que eu tinha anotado. Inclusive de um outro filmmaker e youtuber aqui que eu gosto muito. E essas ideias basicamente são do vídeo dele. Eu posso deixar aqui o link na descrição. Se você manja de inglês e quiser acompanhar o canal dele. Ele não é especificamente sobre isso, mas ele acaba fazendo um vídeo sobre isso que pra mim fez muito sentido. Então vou trazer essa ideia aqui agora, sabe? Então eu acho que, sei lá, o principal erro sempre é esse de querer complicar demais as coisas que você quer fazer, sabe? Você tem uma ideia legal e aí em vez de simplificar ela e torná-la o mais fácil possível de ser realizada, você quer fazer com que ela seja absurdamente incrível e extremamente difícil de fazer, na verdade, sabe? Por exemplo, eu podia estar fazendo esse vídeo num quarto de casa, no escritório de casa, mas eu resolvi trazer para o ar livre, para um lugar incrível que eu nunca tinha vindo aqui, sabe? Trazer essa ideia de que precisa ser um lugar incrível sempre, ter sempre o cenário perfeito para fazer as coisas. Isso é um erro muito comum de quem é criativo, sabe? Por exemplo, sei lá, você quer fazer um vídeo e aí, sei lá, em vez de você, vou escolher alguém que eu conheço, que eu já tenho uma afinidade, que é próximo a mim para fazer, sei lá, um documentário sobre a vida dela, eu fico imaginando e sonhando em fazer um documentário sobre um cara que, sei lá, atravessa a África a pé durante 2 anos, tá ligado? Uma coisa absurda. E aí eu fico idealizando isso e fica nessa coisa de sempre sonhar e sempre imaginar e ter uma dificuldade de realizar. Isso é uma coisa que me persegue também. Isso também é sobre o overthinking, né? Que é esse pensar demais, ficar o tempo todo pensando e não agindo, né? E não é só em coisas criativas, mas muitas outras coisas na vida que você vai fazendo, você fica só pensando e acaba não agindo. E isso é uma coisa muito difícil de lidar, eu tenho esse problema. Talvez você também tenha. Tentar, sei lá, pegar, ligar a câmera, falar e ver o que vai acontecer. É muito melhor do que ficar pensando de como vai ser esse vídeo, de como ele seria perfeito, se ele fosse perfeito. E perfeito meio que não existe, é uma concepção absurda que todo mundo que é um perfeccionista acha que tem sempre que chegar nesse resultado, sei lá,
tentar trazer isso para a realidade é um desafio e eu tenho esse problema, como eu já falei. E tá aqui, falando meio que sozinho com a câmera, eu e o Sebastião, é uma coisa sobre isso, de trazer para ação as coisas que você pensa, sabe? E também anotei sobre o quanto pesquisar não é fazer. Se você vai ficar vendo referência, ficar estudando sobre o assunto, sobre a luz, sobre o microfone, sobre o tripé, sobre a luz, isso não é fazer, não é a mesma coisa que você ir lá e fazer, sabe? Todas as coisas dessa lista, elas são um problema para mim, isso é uma coisa que eu enfrento há muito tempo e diariamente eu tento encontrar soluções e me questionar sobre elas. E pesquisar não é fazer, é uma afirmação muito importante, assim, para você lembrar que, sei lá, qualquer projeto criativo que você tiver e você tá só pesquisando e imaginando que se você souber tudo antes, se você imaginar todos os cenários e querer encontrar todas as soluções antes de prontamente fazer aquilo, não é a mesma coisa. Você vai ficar mais uma vez nesse cenário imaginativo das coisas. E é uma dificuldade. E ela, obviamente, por ser uma dificuldade, ela é difícil, né? Já diz o nome. E isso também aqui me traz para a próxima ideia, a próxima constatação sobre isso, que é justificar a falta de ação. Sempre é um problema, assim, você... Por exemplo, eu tô aqui num lugar maravilhoso que eu imaginei que eu queria estar. Hoje de manhã eu acordei 6 da manhã, tava um pôr do sol incrível e até pensei em gravar esse vídeo. Mas aí eu fiquei um pouco, sei lá, com vergonha, com medo, com um pouco de receio. E pensei, não, vou fazer no pôr do sol ou no nascer do sol de amanhã. E vou ficar aqui e aproveitar esse dia aqui e amanhã eu faço. E aí aconteceu que eu decidi meio que fazer agora, que supostamente era para ter um pôr do sol agora atrás de mim aqui, mas está um dia meio nublado, um pouco frio. E mudou totalmente a ideia que eu tinha, assim, eu meio que tive que lutar muito contra isso para conseguir fazer isso aqui acontecer. É isso, justificar a falta de ação, para de fazer isso, para. Aí, tenta perceber as coisas que você está fazendo, né? Quando você deixa de fazer alguma coisa que você quer, um projeto que você quer, porque é muito estranho isso também. Toda vez que você quer fazer alguma coisa muito, assim, ela fica voltando, ela fica aparecendo por outras pessoas que você segue, que você conhece, amigos, referências. Ela vai surgindo, ela vai voltando e ela fica aparecendo de novo até que você faça ou ignore ela e ela siga, sei lá, pra onde. E não é só de problemas que tem esse caderno aqui, esse insight, ele traz algumas ideias sobre como enfrentar esse problema de ser um criativo preguiçoso. A primeira é tão óbvia que é agir mais, é você pegar a câmera, grava, vai ficar uma merda, vai ficar bom, quem sabe o que isso significa, né? Agir mais, é só essa ideia. E é difícil. Não é porque é simples que ela é fácil. Você cria, faz, fica bom, vai pro próximo. Sempre evitei isso, sempre fiquei lutando contra essa ideia de não fazer algo que não fosse perfeito, assim, de fazer algo ruim e ir pro próximo. Isso sempre foi uma coisa que eu achei que era errado, que eu tinha que fazer o melhor possível, que tudo que eu fizesse ia ser a minha obra-prima. E aí eu acabei meio que encontrando esse conceito, esbarrando nisso, e fez muito sentido. Você não precisa de mais projetos, você precisa de mais prazos. Porque se você ficar criando um projeto atrás do outro e não tem um prazo para ele terminar, quem sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar surgindo, talvez fique anos para você fazer um projeto só. Seria que, sei lá, se você tiver um prazo de um mês, uma semana, você pode fazer muito mais. Então é importante pensar sobre isso. E
Tem tanta coisa sobre isso que é importante, mas acho que, para encerrar, fica aqui essa ideia que você não é preguiçoso. É normal você duvidar de você mesmo e achar que você não vai conseguir e querer que tudo fique perfeito, porque, sei lá, você é criativo, você quer que as coisas que você imagina, elas se tomem vida da maneira que você está visualizando. Isso é muito difícil e às vezes existe aquilo que você imagina e aquilo que você cria. Você tem que entender que isso também faz parte, essa parte de aceitar o que você está criando e ver que você tem limitações e que você pode trabalhar com essas limitações. Isso pode fazer parte de todo o processo, que é você fazer, criar, finalizar e ir pro próximo. E é difícil. Eu tô aqui falando e é uma coisa que eu enfrento todo dia, praticamente, porque hoje eu tive essa vontade muito grande de vir aqui falar e foi muito difícil. E eu fiquei o dia inteiro pensando e rodopiando nesse pensamento de vir aqui fazer isso, para aproveitar esse lugar, primeiramente, e usar o meu tempo aqui para criar esse vídeo aqui. E de qualquer forma, sei lá o que dizer sobre isso. E espero que de alguma maneira, alguma coisa possa fazer sentido para você também. E obrigado e até a próxima, provavelmente num cenário tão maravilhoso quanto este, mas a gente se vê.